Em 1 Crônicas, capítulo 4, versículos de 9 a 10, está escrito o seguinte: Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: Porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Ó, que me abençoe e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Às vezes as pessoas perguntam se orar adianta alguma coisa, se orar surte algum efeito. Às vezes as pessoas pensam que aqueles que oram estão perdendo tempo. Na verdade, se a pessoa ela estiver orando ao Deus errado, ao Deus que não é Deus de verdade, ao Deus que é criado pela mão do homem ou pela invenção humana, aí de fato essa oração ela terá sido perdida. A pessoa poderá passar horas e horas, mas se ela está orando ao pau e à pedra, se ela está orando à criatura, ao invés de estar orando ao Criador, então ela de fato está perdendo tempo, porque o Deus para quem ela está orando, ele não poderá responder, porque pau e pedra não respondem. Agora, se a pessoa está orando ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro, ao Deus que criou os céus, a terra, o mar, o universo e tudo que neles há. Se a pessoa está orando a esse Deus, aí eu posso dizer para você que tal pessoa ela não está perdendo tempo. Pelo contrário, ela está ganhando tempo, porque ela está diante daquele que pode mudar as circunstâncias, que pode operar e abrir as portas, que pode mudar o rumo das coisas, que pode socorrer no momento da aflição. Olha, orar é muito importante quando a pessoa está orando ao Deus verdadeiro. Aí você me pergunta, e qual é esse Deus verdadeiro? O Deus verdadeiro é o Deus da Bíblia, que ele é apresentado na palavra de Deus como Elohim, ele é apresentado como Yahvé, nós o conhecemos como Jeová, e ele encarnou-se na pessoa do Senhor Jesus. Então o Deus que nós conhecemos se chama Jesus. E quando uma pessoa ela está orando a esse Deus chamado Jesus, quando ela gasta tempo na presença de Jesus, quando ela derrama diante de Jesus a sua alma em oração, muito pode em seu efeito o que essa pessoa está fazendo diante desse Jesus, diante desse Deus. Porque eu volto a dizer, Deus pode responder. E nós temos nas Escrituras o exemplo de muitas pessoas que tiveram a sua vida mudada, tiveram a sua vida salva, tiveram a sua vida indo de um patamar a um outro patamar muito mais alto, como um resultado das suas orações, porque elas oraram ao Deus vivo e verdadeiro, e Deus respondeu poderosamente para as suas vidas. E na manhã de hoje eu gostaria de citar aqui o exemplo
de um homem chamado Jabes. Nós lemos no início o texto que fala a respeito de Jabes. E lá em 1 Crônicas, capítulo 4, versículos de 9 a 10, lá diz que Jabes, ele foi o mais ilustre do que os seus irmãos. E a razão dele ter sido mais ilustre do que seus irmãos foi porque ele orou, foi porque ele soube ir para a presença de Deus, ele soube reconhecer Deus na sua vida e reconhecer que Deus era aquele que poderia pegar nas suas mãos e colocar sua vida no caminho certo. E esse Jabes, ele invocou o Deus de Israel e ele fez uma oração sábia diante do Deus de Israel, desse Deus que nós estamos anunciando, que é Jesus Cristo, que é o Senhor Todo-Poderoso. E na sua oração ele pediu algumas coisas interessantes, ele fez alguns pedidos a Deus. E a Bíblia diz que Deus lhe concedeu. E é aqui que está o grande segredo do poder da oração. Porque quando você ora ao Deus Todo-Poderoso, Ele tem o poder de te conceder o que você está pedindo para Ele. Ele pode dizer não, Ele pode não te conceder, mas Ele pode te conceder. E não existe nada que seja impossível para Deus. Deus pode todas as coisas. E o Jabes, chegando diante de Deus, ele pediu algumas coisas que eu vou citar aqui com vocês. A primeira coisa que ele pediu foi que Deus o abençoasse. Ele disse que o Senhor me abençoe. Nós precisamos da bênção de Deus sobre a nossa vida. Eu quero dizer a você, meu amigo, que me ouve em qualquer lugar, que é muito diferente uma pessoa que vive com a bênção de Deus daquele que vive sem a bênção de Deus. Quando uma pessoa ela está com a bênção de Deus na sua vida, as coisas fluem, as coisas acontecem. Não é que ela não passe por situações difíceis, por problemas, por dificuldades, mas a presença de Deus na vida dela faz com que as portas se abram, faz com que as coisas floresçam, faz com que a bênção se manifeste sobrenaturalmente em suas vidas. Ter a bênção de Deus é diferente. Imagine, por exemplo, uma pessoa que planta. Se ele tem a bênção de Deus, ao plantar, ele tem certeza de que ele vai colher. E logo, logo, aquela terra vai produzir. Enquanto que aquele que não tem a bênção de Deus, ele vai plantar e a semente vai morrer e não vai nascer de novo, não vai produzir frutos, pelo contrário, vai se perder porque falta na vida dele a bênção de Deus. No caso aqui do Jabes, ele pediu para que Deus o abençoasse. Ele foi sábio ao pedir isso de Deus. A segunda coisa que ele pede de Deus é: me alargues as fronteiras. Ele queria ir mais longe. Ele queria compreender quais os propósitos de Deus na sua vida. Quando ele pede para que Deus alargue as suas fronteiras, ele está aqui pensando não só nas posses materiais, mas no serviço divino, naquilo que ele poderia fazer dentro da obra de Deus, dentro do reino de Deus. E ele queria então ter as suas fronteiras alargadas, queria poder fazer mais. Assim como nós também devemos desejar isso. Todos nós devemos desejar poder, a cada dia, alargarmos as nossas fronteiras, fazermos um pouco mais para Deus do que tudo aquilo que já temos feito. Então, o Jabes foi muito inteligente, muito sábio
ao pedir de Deus que Deus alargasse a sua fronteira. Outra coisa que ele pede de Deus, ele diz: que seja comigo e a tua mão, que seja comigo a tua mão. Ele queria estar debaixo das mãos do Todo-Poderoso, estar protegido pelo Todo-Poderoso. É aquilo, o apóstolo São Paulo, ele dizia: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se as mãos do Todo-Poderoso estiverem sobre a sua vida, você está guardado, você está protegido, você está livre. Se ele é por ti, quem será contra ti? Então Jabes pediu isso de Deus, que Deus estivesse com ele e que ele estivesse debaixo das suas mãos, protegido por ele. E mais, ele disse: me preserves do mal, me livra do mal. Lembra que a oração ensinada pelo Senhor Jesus, ela diz isso também. Diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Foi o pedido também de Jabes, para que Deus nos livre do mal. Existe um mal que atua no mundo, coisas que são realmente terríveis, e a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa é ela deixar que esse mal entre na sua vida, entre na sua casa, entre na sua família. Você lembra de Caim? A Bíblia diz que o mal entrou no coração de Caim e ele sentiu inveja do seu próprio irmão, o Abel. E o mal que entrou no seu coração fez com que aquele homem fosse capaz de matar seu próprio irmão a pauladas. Foi o mal que entrou na vida dele. Na vida de muitas pessoas o mal tem entrado e tem destruído a vida familiar, a vida profissional, tem destruído tudo de bom que a pessoa tem. Então, Jabes, ao orar, pedindo que Deus o livrasse do mal, ele estava sendo também muito sábio, fazendo um pedido que nós também precisamos fazer a Deus, para que Ele também nos livre do mal que tem sobrevindo sobre a humanidade. E mais, o Jabes, na sua oração, ele também pediu que Deus o livrasse da dor, do sofrimento, da aflição. Ele sabia que aqui, neste mundo, muitas vezes as pessoas passam por dores terríveis, grandes aflições. E ele orou a Deus pedindo que Deus o livrasse da aflição. Agora, o maravilhoso disso tudo é você ver a frase que vem depois desses pedidos. Diz que Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Deus concedeu. Quer dizer, se ele não tivesse feito esta oração, ele não teria recebido em sua vida todas essas bênçãos. Mas como ele orou, como ele adentrou a presença do Todo-Poderoso, como ele clamou diante do Todo-Poderoso e colocou diante do Todo-Poderoso essas suas petições, Deus simplesmente lhe concedeu. Porque Deus é assim. Deus, ele diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Se você orar, meu amigo, a sua vida pode mudar completamente, porque se você orar, Deus vai responder. Deus vai vir
em seu socorro. Deus vai se manifestar na sua vida. Deus vai mudar as tuas circunstâncias. Deus fará tudo novo. E eu quero, então, nesta manhã, nesta oportunidade, deixar para você aqui o exemplo desse homem chamado Jabes, que orou e a sua oração foi atendida. Que por causa dessa oração que ele fez, a vida dele mudou completamente. Ele conseguiu, neste momento, enquanto orava, foi o momento em que ele conseguiu a grande bênção da sua vida. A grande vitória da sua vida aconteceu exatamente neste momento, quando ele adentrou a presença do Todo-Poderoso e orou. Orar vale a pena. Orar pode mudar completamente a nossa história, a nossa vida. Orar pode te levar a novos patamares, pode te levar ao conhecimento dos propósitos que Deus ele tem na tua vida. Por isso, meu amigo, eu o convido a vir orar juntamente conosco. Vamos